Vamos começar então. Eu vou começar lendo um texto da Bíblia, porque durante as 2 semanas eu só li mais artigos sobre os mormons, tô meio contaminado. Deixa eu dar uma descontaminada aqui. Então o texto é de Gálatas, capítulo número 1, o versículo número 6. Eu vou ler, tá bom? Gálatas, capítulo número 1, versículo número 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é outro. O que ocorre é que algumas pessoas os têm perturbado, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo o anjo dos céus, pregue outro evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, e agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que recebestes, que seja amaldiçoado. Quem aqui tem coragem de dizer, eu sou um cristão ortodoxo? Eu estou falando isso porque uma vez teve um irmão que estava pregando para um rapaz, e ele começou a desconstruir a doutrina dele, então o cara ficou bravo e falou assim, você é um ortodoxo, falou para ele, né? E quando ele disse isso, ele quis dizer o seguinte, então você tem coragem então de dizer que você é ortodoxo? Por quê? Porque esse aqui é o líder da igreja ortodoxa, o de preto, e o de cá é o Papa, né? Que é o líder da igreja católica. Aí tá, então é o Papa Francisco e o patriarca dos ortodoxos, que é o Bartolomeu I. Patriarca e Papa é a mesma coisa, quer dizer pai, né? Então, um é o líder da igreja católica, outro da igreja ortodoxa. Então, lá no ano 896, começou a ter uma disputa entre eles, e em 1054 houve um cisma. A igreja ocidental se separou da oriental. Então, ficou a igreja de Roma e a igreja grega. Então, ficou sendo a igreja católica e a igreja ortodoxa. Só que eles falaram, o Papa, eles brigaram e falaram assim, mas não, você não pode chamar de igreja ortodoxa, porque ortodoxa somos nós. Então ficou a confusão e tal, então ficou assim, ficou a igreja católica ortodoxa e a igreja católica romana. Então o que quer dizer ortodoxo? Por que os dois quiseram ficar com o título de ortodoxo? Ortodoxo. A palavra ortodoxo significa orto é correto ou direto e doxo é ensino. Então, é aquilo que segue a risca e diz a palavra regra. Então, ortodoxo quer dizer doutrina reta. É por isso que os dois quiseram o título de ortodoxo. Então, ortodoxia é doutrina reta. Por exemplo, e a ortodoxia não se refere só não está limitado só ao sistema religioso, mas, por exemplo, na engenharia, na construção civil, ela também tem a sua ortodoxia. Por exemplo, se você é um engenheiro que não segue as normas da engenharia, você vai construir, vai fazer um prédio. Isso aqui é uma construção herética, não é uma construção ortodoxa, porque ela não segue o padrão da construção civil. Então você vê que tem desvio aqui na coluna, tá vendo? A coluna tem que estar uma em cima da outra, porque se não estiver em cima da outra, o prédio cai. Porque o peso tem que estar em cima da outra para estar apoiada no alicerce. E a ortodoxia é a mesma coisa religiosa. O que nós queremos dizer quando nós somos ortodoxos? É que a nossa doutrina ela é reta, ela não tem desvios, ela reflete exatamente ao ensino bíblico das Escrituras. Então, você é um cristão ortodoxo? Nesse sentido, não ortodoxo no sentido da igreja ortodoxa grega, mas que nosso ensino ele é reto, é doutrina reta, ela não tem desvios. Então, eu vou falar sobre o mormonismo, né? Por que é importante você saber se o mormonismo é cristianismo ou não? Porque, por causa do nome que eles usam. O nome da igreja dos mormons é Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É um nome bonito para uma igreja, né? Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Se você não conhecesse os mormons, por exemplo, tem um parente seu que mora lá no Brasil, em algum lugar, e lá tem uma igreja dos mormons lá. E se você não sabe que é uma seita, você vai indicar para o seu parente, vai lá, é um nome bonito, é um nome perfeito para uma igreja, né? Então a gente vai conhecer o que é o mormonismo, na verdade, que é uma ilusão. Nós vamos fazer isso aqui, na verdade, seguindo o que o próprio, o segundo
presidente da Igreja dos Mormons, ou o segundo profeta que eles tiveram, ele disse para fazer. Então, está escrito ali, ó, segundo o presidente da igreja, da igreja de Salt Lake, né, que fica lá. Esse Salt Lake é onde fica o Templo dos Mormons central, a Meca do mormonismo, fica lá em Salt Lake, lá no Lago Salgado, lá no estado na cidade de Lago Salgado, no estado de Utah. É lá que fica essa igreja. Então, o presidente, ele disse isso aqui, ó, que lançou um desafio. O desafio, então, a gente está só seguindo, tentando cumprir o desafio dele lá. Então, o desafio é o seguinte, ó, tomai a Bíblia, comparai a religião dos santos dos últimos dias com ela e vereis se ela resiste à prova. Então, é o desafio que ele fez. Então, a gente vai tentar cumprir esse desafio. O outro lá, o outro apóstolo mormon aqui, é que assim, o mormon tem um profeta e apóstolos. É um profeta, 12 apóstolos, e tem uma hierarquia deles lá. Mas o cabeção mesmo é o profeta. Então ele disse o seguinte aqui, ó: convencei-nos de nossos erros doutrinários, se é que o temos, pela razão, pelos argumentos lógicos ou pela palavra de Deus, e ficaremos eternamente gratos pela informação. Então, esse é o desafio que eles fazem, então a gente vai tentar vencer esse desafio aí, ok? Então eles não têm de reclamar, a gente está só fazendo aquilo que eles pediram para a gente fazer. Então, ó, agora, a origem da Igreja dos Mormons, esse nome, né? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esse nome não é por acaso, não é só um nome bonito. Esse nome tem uma razão de ser. Igreja de Jesus Cristo por quê? Porque eles querem, na verdade, que a igreja deles tenha autoridade como igreja. Eles querem que essa igreja seja a igreja do Novo Testamento. É por isso que é a igreja de Jesus Cristo. Agora, por que santo dos últimos dias? Esse é o pulo do gato. Porque, ó, esse texto aqui, essa afirmação aqui, ela é baseada no texto lá de Atos 3, 19 e 21. Essa é a interpretação que eles fazem do texto de Atos 19 e 21. O que está escrito ali? Depois da morte dos apóstolos, os ensinamentos da igreja mudaram e muita verdade foi perdida. Algumas verdades permaneceram, certamente, e muitas pessoas seguiram os mandamentos de Deus, ou melhor, que o seu conhecimento permitia. Mas as mudanças introduzidas na igreja a levaram à apostasia, ou seja, o afastamento da verdade. E assim, a autoridade de Cristo foi tirada da terra. Então, eles referem a Atos 13, 19 e 21. O apóstolo Pedro profetizou que a igreja retornaria em sua pureza na plenitude antes da segunda vinda de Cristo. Aquela afirmação é com base nesse texto aqui. Agora, esse texto de Atos aí, ó, 3, 19 e 21, alguém pode ler? Pode ler por aqui, se quiser. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu o receba, até o tempo da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Agora, para vocês aqui, ó, eu queria que alguém respondesse. O que significa isso aqui, ó? Até os tempos da restauração de todas as coisas. Essa afirmação está relacionada com o quê no texto? Essa afirmação, até aos tempos da restauração de todas as coisas. Eu posso ler aqui, na verdade, né? Mas o que quer dizer? Para vocês, o que quer dizer essa afirmação aí? Restauração de todas as coisas. Até o tempo da restauração de todas as coisas. Na verdade, esse tempo da restauração está relacionado com a segunda vinda de Cristo. É a consumação de todas as coisas, onde todas as coisas vão ser restauradas. Só que como que eles interpretam isso aqui? Eles interpretam que esse tempo da restauração é quando José Smith teve a revelação, em 1830. Então, a igreja foi tirada da terra. Eles querem dizer que depois dos apóstolos morreram, a igreja foi tirada da terra, a autoridade de Cristo foi tirada da terra e só foi restaurada em 1830. Com esse texto, eles querem dizer isso. Que a igreja só retornou na terra em 1830,
quando o José Smith teve a revelação, a visão e tal. Então, a igreja foi restaurada. É por isso que é a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Os últimos dias é quando a igreja foi restaurada na terra. Então, depois da morte dos apóstolos até 1830, não existe igreja. Nenhuma. Então, todo o cristianismo histórico não existe mais. É isso que eles ensinam. Como todas as seitas, ela vem através de uma visão. Esses aqui são quadros do mormonismo, tipo, representando a visão que o profeta José Smith teve. Então, ele teve lá uma visão no quarto dele, depois o anjo apareceu para ele. Então, o mormonismo, a base dele é em visões e em sentimentos. Só para você ter só uma parênteses aqui. Quando o Cláudio me convidou para me falar sobre os mormons aqui, eu sei por quê. É porque eu já comentei lá na igreja, não sei se vocês sabem na igreja lá, que eu já fui mormon. Aí, eu sabia que eu ia ter que me comprometer aqui. Eu já fui mormon. E o pior não é isso, que eu já era crente. Cara, então eu achei que é a oportunidade de eu firmar a minha apostasia do mormonismo, entendeu? E, na verdade, aconteceu assim, eu era cristão, mas era recém-convertido, né? Eu não sabia, até eu achava que o mormonismo, por causa do nome, eu achava que era cristianismo, né? Mas quando eu entrei, eu já sabia que não era. Mas é que todo mundo, como lá na minha família, todo mundo era mormon, não da minha esposa, né? Aí eu senti meio pressionado, tal, umas pressão, tal, né? E vocês vão entender por que depois. Aí eu acabei cedendo. Na verdade, eu fui covarde, entendeu? Aí eu cedi e tal, e aí eles mandaram os missionários em casa lá, vieram com um panfletinho e tal, e falaram os negócios lá e tal. Aí ele falou assim, você crê nisso aqui? Eu falei, creio. Aí ele falou, você sentiu o ardor? Pensei, seja lá o que significa sentir. Entendeu? Aí eu me tornei mormon. E como eu já estava com o pé na lama, falei, você cair, você mergulhar na lama, entendeu? Não vai mudar nada. Então, ou seja, literalmente eu mergulhei na lama, ou seja, me batizei no mormon. Aí comecei a frequentar a igreja lá, mas não tem jeito. Quando você tem uma base que seja pequena do cristianismo, você não consegue abraçar a fé. Comecei a frequentar os cultos lá tal, e depois eu não aguentava ficar lá dentro, né? Mas eu lembro só de duas coisas do mormonismo. É só isso que eu sei sobre o mormonismo. Inclusive, a primeira vez que eu abri o livro de Mormon para ler foi 2 semanas atrás. Eu nunca sequer tinha aberto o livro de Mormon para ler. Eu não conheço nada. Tanto o que vocês sabem sobre o mormonismo é o que eu sei. Na verdade, o que eu sei é que eu aprendi há 2 semanas aqui, né? Que eu fiquei pesquisando. Mas 2 coisas ficou gravadas. Primeiro, que a prova da fé é o sentimento. Você sentiu o ardor no seu peito? Essa é a prova que aquilo é verdade. E o segundo, quando eu estava lá nos mormons lá, as pessoas iam testemunhar. E a pessoa ia lá na frente testemunhar. Eu falei, vou ver o testemunho agora, né? Aí a pessoa chegava lá na frente e falava assim, eu creio que essa é a igreja, que a igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, é a igreja verdadeira e eu sinto o ardor no peito. E ia sentar. Aí vinha o outro, vinha repetir a mesma coisa. Eu creio, eu sinto o ardor no peito. Ou seja, o mormonismo, a base dele, a prova da fé, é o sentimento e as visões que o mormon teve lá. Então, a prova da igreja... Mas por que ele tem esse testemunho? Essa é a igreja verdadeira. Porque as outras igrejas são falsas. É só ela que é verdadeira. Não existe cristianismo, é só o mormonismo que existe. Então, o mormonismo, a base dele é as visões e o sentimento. É incrível, né, que no século XIX, todas essas seitas floresceram no século XIX. O mormonismo, o kardecismo e essas seitas modernas surgiram no século XIX. E coincidentemente, foi no século XIX que surgiu o iluminismo e o romantismo. O que é o iluminismo? O iluminismo resumindo, eu penso, logo existo. Então, o iluminismo, houve um rompimento aqui no iluminismo. Até então, o pensamento ele era teocêntrico. O pensamento sempre está voltado para Deus. No iluminismo, houve um rompimento. Agora, não é mais Deus, é o homem que está no centro agora. Então, o que importa agora é o homem, é o pensamento do homem. E o romantismo. O que é romantismo? O romantismo prega o quê? Eu sinto, logo
Existe. E se você for ver, ó, o iluminismo e o romantismo do século XIX, o fruto disso tudo isso aqui é isso aqui está embaixo. Ó. Humanismo, relativismo, secularismo, pragmatismo, misticismo, materialismo. Esse aqui é a receita para você fundar uma igreja. O pensamento centrado no homem, o seu sentimento. O que é humanismo? Eu estou sem meu comentário aqui, eu tenho que lembrar agora. Alguém sabe o que é o humanismo? O homem está no centro. Tudo o que importa é a necessidade do homem. O relativismo. O relativismo prega o quê? Que não existe mais absoluto, não existe verdade absoluta. Tudo é relativo. O secularismo. O secularismo destrói tudo aquilo que é sagrado, o secularismo destrói. Tudo que é secular, tudo que é mundano, entra na igreja. Pragmatismo. Qual que é a crença do pragmatismo? Dá resultado? Funciona? Então é a verdade. Misticismo. Então, você não sabe o que é o misticismo, né? E o materialismo é a busca do aqui e agora, entendeu? Você tem que é aqui e agora. A seita, basicamente, ela vai ser montada em cima disso aqui, igual o pastor já colocou ali, né? Então você vê que é mais ou menos desse aí. E o mormonismo não foge à regra.